Olá a todos, a todas e a todos que nos acompanham aqui em mais um episódio do Afro-Europeu. Este é um podcast da Mukiri. Eu sou a Leia Ferreira, estou aqui acompanhada da minha irmã, Sara Ferreira, E eu sou a Sara. e hoje nós estamos aqui com uma convidada. Nós estamos aqui com a Alice Marcelino. A Alice é uma artista portuguesa com origens angolanas que vive e trabalha entre Londres, Lisboa e Luanda. O trabalho dela explora noções de pertencimento, analisando a cultura, tradição, migração, identidade e refletindo sobre o seu significado no nosso mundo global em constante mudança. Sabemos que Alice formou-se na East London University em fotografia. Algumas das exposições dela a solo foram Invisible No Longer em Lisboa no ano 2022, Love to Remember no Reino Unido em 2021 e Kitoko Stories from the Black Diaspora, também em Portugal, em 2018. Alice, para além de tudo aquilo que dissemos aqui, há mais alguma coisa que nos esquecemos? Por acaso o Kitoku não foi em 2018, foi o ano passado, 2021, 2022. Então, nós enganamos aqui neste pequeno dato. É. Sim, e para além do que nós comentamos aqui, nós queremos um bocadinho que tu te apresentasses para as pessoas que nos estão aqui a ouvir e que falasses também um bocadinho, por exemplo, do teu trabalho. Nós sempre introduzimos as pessoas que nos acompanham no podcast, mas queremos sempre que quem trazemos aqui possa introduzir-se pelas suas próprias palavras. E pelo que comentamos até agora, já temos aqui um dado que não é de todo correto, então. Sim, só para corrigir esse dado, o Kitoko foi uma exposição a sol, a primeira em Portugal, no distrito da Almada, na Galeria Contemporânea de Arte da Almada, um, que aconteceu o ano passado, começou em novembro e foi até abril deste ano. Portanto, é essa a única correção. Entretanto, pronto, eu sou a Alice Marcelino, sou uma artista visual, trabalho muito com fotografia. Neste momento estou a explorar outras artes, outros médios, que não seja só a fotografia. Eu tenho algum interesse, bastante interesse com moving image, neste caso vídeo, filme e áudio, que é algo que estou tentado a explorar um bocadinho mais. Um, o meu trabalho é muito no âmbito da experiência negra, portanto, na diáspora, porque essa a minha experiência. Sou africana de nascença, nasci em Luanda, mas cresci e toda a minha formação pessoal e também académica aconteceu no continente europeu. Portanto, e há uma grande diferença nessa experiência. Então, tenho bastante interesse em experiências que são familiares, são um pouco a minha, portanto, pessoas que têm crescido, que se desenvolveram, tiveram o seu desenvolvimento em Portugal e não só, portanto, na Europa. Eu neste momento vivo em Londres já há 11 anos e essa experiência trouxe-me uma outra perspectiva que fez-me muito bem no meu desenvolvimento pessoal e também na, uh, na, no perceber uma outra cultura e uma outra experiência que, embora tenha algumas semelhanças, há obviamente outras grandes diferenças. Portanto, tenho bastante trabalho na área da identidade Black Experience Identity. Obviamente que isso não é bastante ligado a noções de migração e de pertença, porque essa é uma parte que é comum a qualquer pessoa que tenha uma afrodescendência. E pronto, é bastante isso que tenho feito. Estudei na Universidade de East London, onde fiz a minha formação em fotografia, e neste momento também estou matriculada no mestrado de Digital Media na Goldsmith University of London. E provavelmente esqueci de mais coisas de falar sobre mim, mas pronto. Deu welcome. Por estares aqui connosco e por te apresentares também um bocadinho. Realmente a jornada que partilhas connosco aqui é extremamente interessante. E muito rica. Sim, nós estávamos a falar previamente, antes de começarmos aqui a gravar o episódio,
que a Alice era uma pessoa que nós não tínhamos qualquer tipo de conhecimento a nível de trabalho e nós, coincidentemente, conhecemos o trabalho dela online e tivemos a oportunidade também de a ouvir falar num webinar onde participamos e ficamos muito surpreendidas com isto, com talvez com o desconhecimento que exista de nós conhecermos, por exemplo, os artistas contemporâneos que ainda estão vivos e que nós achamos importante celebrar. Também vemos que muitas vezes acontece isto, que é nós temos a tendência de celebrar pessoas que já não estão vivas, que não é uma questão muito longe da nossa Sim, realidade, não é? Sim, e o que queríamos trazer era isto, uma artista contemporânea e que está a fazer um trabalho que nós achamos que vai muito de encontro com aquilo que é a nossa marca e que é o nosso projeto. Então, para nós é uma honra muito grande ter-te aqui e poder conversar contigo. No episódio de hoje nós vamos falar sobre cabelo, mais especificamente sobre o cabelo crespo e a nossa relação individual com os nossos cabelos. Para dar início a esta conversa, eu gostaria de trazer aqui uma observação que eu penso que possa ser verdadeira para todas nós, mas já vamos ver no decorrer da conversa se assim o é ou não. Nós, pelo menos eu visualizei que, por exemplo, as escolas costumam ser espaços de violência para muitas crianças negras, reprimem as suas identidades e reforçam o negacionismo ao redor de tudo o que as aproxima da sua negritude, neste caso do cabelo. Tendo em conta isto, como é que foi a vossa experiência individual com o cabelo crespo na escola? sim. Ah, pronto. eh, eu estou-me a rir porque, obviamente, olhando para trás, vês essas violências, as microagressões que aconteceram e que muitas vezes, ou que a maior parte dessa experiência não foi reconhecida, uma pessoa não percebe o que é que se passou, não é? E a pessoa percebe agora que é um pouco mais velha. Um, Pronto, a minha relação com o meu cabelo na escola, e vou falar na escola numa altura em que já sou uma adolescente, eu acho que na primária um, é diferente. Um, uma pessoa, acho que somos todos um pouco mais inocentes em relação ao que é cabelo, etc. Portanto, acho que a partir da adolescência é quando bate mesmo a sério, porque nós como adolescentes temos acesso a várias referências, e quando falo referências visuais do que se vê na televisão. Na minha altura havia só televisão, ainda não havia cabo, não havia, não, eu não tinha acesso a MTV, nada dessas coisas, mas obviamente havia uma referência e a referência que havia não era de pessoas como eu. Desculpa, um bocadinho. Um, e isso quer dizer que a relação com o meu cabelo era muito de um pouco de vergonha, de querer que fosse diferente, fosse mais igual a todas as outras pessoas. Um, e eu, quando estava no ciclo, havia. Portanto, não vou dizer que as pessoas ao meu redor fossem todas brancas, mas era bastante misturado. Um, mas as minhas colegas negras um, tinham cabelo, ou a aspiração seria ter o cabelo liso, ou desfrisado, por exemplo. Portanto, não havia também essa parte de esconder o que é natural. Eu tive o meu cabelo natural durante bastante tempo. Eu só comecei a desfrizar o meu cabelo quando tinha 17 anos. Um, Portanto, a forma como eu era vista pelos meus colegas era Maria Rapaz, porque eu sou rapaz, porque eu era natural, tinha o meu afro, um, portanto, era vista como Maria Rapaz, ou que não penteavam o meu cabelo. Pronto. Essa era os adjetivos usados em relação à forma como as outras pessoas me viam, obviamente. Mas isto também porque no meu seio familiar também não havia um conhecimento de como tratar o meu cabelo, portanto era o mais easy possível. E
e pronto, era essa a forma como as pessoas me viam. A partir dos 17 anos comecei então a desfilar o meu cabelo. E, então, obviamente, senti-me mais bonita. Senti que as pessoas, e nomeadamente os rapazes, iriam olhar mais para mim, porque agora tinha cabelo liso, tinha aqueles, um, aquele padrão de beleza que era o aceitável, que era o europeu, não é? Cabelo liso, e naquela altura toda a gente, desde videoclipes, filmes, não sei o quê, era mesmo aquele cabelo super liso, pranchado completamente. E eu lembro muitas vezes quando vinha do cabeleireiro, assim, tão leve, e o vento a passar no cabelo, no couro cabeludo. Pronto, o sentimento era realmente de I belong here. You know? Agora as pessoas vão me ver como igual. Vou ter o mesmo acesso à atenção. E também a nível profissional, porque eu comecei a trabalhar no ambiente de escritório, por exemplo, tinha 19 anos, tinha que ter o cabelo esticado. Yeah. Portanto, nem sequer havia discussão. Era mesmo isso, ou então ninguém te levaria a sério. E eu lembro que nessa altura, talvez já tinha 20, 22, saiu o filme do Chris Rock, Bad Hair. E naquela altura era a única coisa que tinha aparecido a falar em relação a isso. E eu achei bastante interessante o título que deram ao filme, Bad Hair. E há toda esta ligação de que se o teu cabelo é mau ou é visto como mau, é um trato que é teu também, e não é acerca do teu caráter. That you're a bad person. E tu és difícil, e isto, e então a relação com o teu cabelo acaba por ser bastante complexo, não é? Porque outra vez, sendo uma pessoa, um adolescente, não tens as armas, não tens as ferramentas para te defender emocionalmente e sequer perceber o que é que está a passar. E se não tens alguém que te ajude ou que partilhe essa experiência também, é bastante complicado, não é? E também na adolescência, sendo aquela uma altura em que tu queres mesmo pertencer ao grupo de amigos, etc. É uma batalha constante, não é? Que te leva até mais tarde na tua vida adulta a lidar com essas situações ainda, porque elas não foram lidadas como deve ser. Também a minha experiência na escola foi de ver outras colegas que, por exemplo, usavam tranças. Hoje em dia falamos como protective hairstyle. Não havia nada destas definições naquela altura. Há muitas tranças. Eu lembro uma amiga minha em particular, a Adelaide, ela usava muito tranças. Era normal. E eu lembro um colega meu, Xambel, de constantemente andar atrás dela e puxar-lhe as tranças. E muitas delas caíam, obviamente. E era um motivo de riso, estás a ver? Hoje em dia acho que isso já é too much to the limit. Mas naquela altura era isso era o que acontecia. E era visto assim como. Não, it's just a laugh, não, é só uma risota. Mas não é, não é? É um bocadinho humilhante. E também era essa experiência que eu vi noutras pessoas também de, estás a ver, eu não quero fazer isso, se bem que achasse que era bonito, mas também não quero passar por essa experiência de ser um motivo de risada para toda a gente. Portanto, essa é a experiência que eu tive, não só a minha única experiência individual, mas também de ver outras pessoas. Mas uma coisa é certa, havia muitas poucas pessoas que usassem o cabelo natural. Eu não me lembro
principalmente ciclo e secundários, penso não no secundário, esquece, não, não. Ou fazias o curly, ou desfrisavas, mas natural, afro, não, não, não me lembro mesmo de ninguém. Uhum. E tu, Leia, como é que foi a tua experiência? Ia-te passar a palavra a ti. Ok, obrigada. Bem, Alice, tu disseste aqui coisas bastante interessantes e uma delas é exatamente isso, a relação que nós tínhamos com o cabelo. Eu, Sara, eu consigo ver de três faces completamente diferentes, mas há sempre aquela parte de quereres pertencer porque o cabelo voava, porque tu sentias o cabelo, não é? E eu acho que eu acho que nos anos 90 esta, e até hoje para algumas pessoas isto faz sentido, mas tem muito a ver com a parte do pertencimento. Eu quando tinha 6 anos mais ou menos, eu lembro-me que houve uma vez que eu e a Leia nós estávamos num colégio e voltámos da praia porque havia aquela parte, aqueles dias que a pessoa vai à praia com o colégio e quando nós voltámos eu lembro que nós estávamos a tomar banho, não é? No quintal com uma mangueira e com o resto do grupo, e nós éramos as únicas negras naquele ano, porque nós tínhamos algumas pessoas, mas eram poucas, e havia uma marca, que eu não vou dizer o nome, uma marca internacional, que as meninas brancas utilizavam para o cabelo, e eu tive a ideia de também utilizar aquilo. E eu lembro que fiquei tão chocada porque o meu cabelo não teve o mesmo desenrolar quando eu o utilizei e fiquei triste porque o meu cabelo rejeitou e até hoje eu tenho essa consciência, porque aquela marca não era feita para o nosso cabelo, mas eu sabia, mas não sabia exatamente o que é que era e explicar em palavras. E eu lembro-me que o cabelo delas ficou liso e o nosso não. Quer dizer, o nosso eu e ela olhámos uma para a outra e conseguimos entender que aquela marca não era para o nosso cabelo, não é? E, e ali havia aquela parte que eu não pertenço aqui, porque o meu cabelo é diferente e também não havia toda aquela desconstrução, mas aquilo tocou-me tanto, não é? Mas durante a minha infância também o que aconteceu é que eu lembro que utilizava o cabelo com trancinhas, a minha mãe fazia, ou as minhas tias, e os lacinhos e tal, nunca desfrisei. Posso dizer que utilizava o cabelo natural, mas sempre com as tranças, e, porque também não era. Não sentia a vontade de ir com o cabelo solto para a escola por causa das agressões que já havia sempre aquelas pessoas que puxavam. E no básico continuei a trançar, mas as coisas começaram a mudar esta relação no secundário, que eu comecei a utilizar mais as tranças com o postiço e lembro que eu ficava muito feliz porque pela primeira vez o cabelo abanava, fazia aquele movimento, não é? Igual das outras meninas. E depois na faculdade foi quando eu tive, em 2016, quando estava o movimento do cabelo natural, eu tive esta ideia de também pertencer, não é? E foi um desafio para mim, porque eu nunca, até então, nunca tinha visto o meu cabelo, como é que era. Até então nunca tinha visto. E quando eu vi como é que era o meu cabelo, fiquei um bocadinho assustada. E houve uma vez que, a primeira vez quando eu fui às aulas na universidade, em 2016, o meu cabelo, o primeiro comentário que a professora fez foi: Estás tão linda, adoro, tu pareces uma rainha." Ei, eu estava a tentar passar o máximo despercebida possível. Eu lembro-me que toda a gente, a turma olhou, uns com cara de nojo, outros tipo, what the fuck. Mas aquele comentário, depois eu cheguei a casa e refleti, e nunca ninguém tinha feito um comentário tão positivo, mas também que me deixou assim um bocadinho constrangida. E depois dali comecei a integrar mais como é que eu me sentia e passei a dedicar mais tempo a estudar sobre o cabelo e depois já vou continuar como foi esta parte. E tu, Leia? É engraçado que partilhas isso porque, pronto, para as pessoas que não sabem, eu e a Sara somos irmãs e a visão que eu tenho do teu cabelo, quando nós estávamos a crescer, é totalmente distinta daquilo que estás a partilhar aqui. Então é um bocadinho engraçado, eu Uau! estou a aprender coisas sobre ti que eu não sabia.
Eu, por exemplo, também dividi, por exemplo, as fases com o meu cabelo em relação aos ensinos, o primário, o secundário, o básico e o secundário e a faculdade. No ensino primário, que em Portugal vai dos 6, a educação básica, não é? Que vai dos 6 aos 9 anos de idade, eu usava o cabelo natural também como a Sara. Era a nossa mãe ou tias que fazíamos umas tranças com o nosso cabelo natural e eu ia assim para a escola. Na escola, realmente, eu não pensava muito sobre o meu cabelo. Na verdade, eu não reconhecia o meu cabelo como sendo uma parte de mim ou do meu corpo, para ser totalmente sincera e honesta. Era algo que estava lá, mas que eu não focava energia nenhuma. Eu lembro-me, sim, de aos 7, 8 anos ter feito as primeiras tranças com postiço ou extensões, para quem não sabe o que é postiço, não é? E lembro-me de sentir muito bonita nesse momento. Na altura, eu fiz essas tranças, não a mim mesma, mas alguém que me fez estas tranças, porque tínhamos um evento qualquer na escola relacionado com a celebração de África. A sério? Sim, sim. E eu lembro-me de fazer essas tranças, sentir-me extremamente bonita, mas depois tirei as tranças e continuei, com o cabelo natural. Foi como se essa parte do meu corpo voltasse a ser invisível outra vez. O que mais destaco desta altura da minha vida foi andar com uma camisola, que nós brincávamos muito com isto em casa, eu e a Sara, que às vezes quando estávamos em casa a brincar, metíamos camisolas na cabeça para fingir que tínhamos um cabelo que era comprido, liso, e inúmeras vezes fazíamos isto porque era o que nós víamos na televisão, não é? Eram os cabelos esvoaçantes, lisos, compridos, etc. Depois, no ensino básico, que em Portugal este é o ensino que vai dos 10 anos aos 14 anos de idade, foi quando eu finalmente identifiquei o cabelo como sendo uma parte do meu corpo. E aqui eu vou muito de acordo com o que disse a Alice no início, não é? Que foi aí que eu comecei a ter uma relação mais consciente com essa parte do meu corpo em todas as esferas da minha vida. O cabelo passou de invisível, que era uma parte do corpo que eu não prestava qualquer tipo de atenção, ao ser o centro da minha vida. Ditava tudo o que eu fazia, quando é que eu fazia, com quem que eu fazia. Não é surpresa, que aqui era o que eu queria retomar, que estava a comentar a Alice, que não é surpresa para ninguém que a pré-adolescência e a adolescência são os momentos em que nos tornamos mais conscientes da nossa aparência física, especialmente na sociedade em que vivemos, onde a aparência física por si só vai ditar a forma como os outros nos tratam. Por isso, nesta fase da minha vida, o cabelo assumiu uma nova dimensão. A minha relação com ele, como podem imaginar, era péssima e horrível. Eu odiava, 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 odiava muito, 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 muito mesmo o meu cabelo natural. Achava que era horrível, achava-me horrível por ter um cabelo natural, que hoje nós classificamos como um crespo 4C, aquele que tem os caracóis que são mais fechados, e o afro, pronto, o afro mais fechado, entre aspas. E a única maneira que eu tinha de lidar com o meu cabelo naquela altura era desfrizando ou alisando o cabelo ou então fazendo tranças. Eu andei a adolescência toda com o cabelo trançado, não porque eu gostasse de usar tranças ou visse beleza nas tranças, porque o ódio que eu tinha para com o meu cabelo natural era muito forte, então essa era a única maneira que eu tinha de suportar o meu cabelo. E se eu tirava, por exemplo, hoje tivesse umas tranças e tivesse tirado as tranças, eu tirava hoje à noite. E eu ia amanhã de manhã, às 7 da manhã, estava no cabeleireiro, já na porta, para ser a primeira a ser atendida. E se tivesse, por exemplo, aulas, eu não ia às aulas, porque isso era mais importante. O cabelo era mais importante e valia a pena faltar às aulas para fazer essas tranças do que ir para a escola com o cabelo natural, porque eu sabia que as pessoas iam gozar comigo, iam rir de mim, ia ser humilhada pelos colegas e eventualmente por professores, então é preferível eu faltar àquela aula para evitar essa humilhação e depois, pronto, depois já recuperava ou alguma coisa assim. E também a verdade era que eu faltava aulas que sabia que podia faltar. Com o consentimento também da minha família, não faltava aulas que eram extremamente importantes, mas porque isto para mim era uma questão muito, muito, muito séria. Depois no secundário, em Portugal o secundário é o ensino que vai dos 15 aos 18 anos. A minha relação com o cabelo era exatamente igual à relação que eu tinha no básico, mas aqui eu já usava as tiçagens e as perucas ou as extensões de cabelo, para além de continuar a usar as tranças e de desfrizar ou de alisar o cabelo. E na faculdade também foi exatamente a mesma coisa. É, é. É exatamente isso tudo. Eu acho que no final do dia nós temos experiências bastante semelhantes. Um, os anos 90 foram muito maus. Os anos 90 foram realmente.
uma guerra. Primeiro que tudo, eu acho que nós temos, quando falamos de cabelo, eu acho que nós temos que ter também contextualizar a importância do cabelo, quer africano, quer europeu ou whatever. O cabelo é muito importante. É mesmo, mesmo muito importante. Se nós explorarmos as diversas culturas que existem, o cabelo é uma parte central na formação da nossa identidade. Sejamos, acho que também sendo mulher há uma outra dimensão em que traz ainda mais atenção e importância. Mas realmente sendo negra há uma outra experiência, não é? Porque há esse trabalho de querer pertencer. Pronto. E esse querer pertencer diz muito da forma, não como nós nos vemos, não é? Mas a forma como os outros nos veem. E todas essas informações de o teu cabelo é difícil, o teu cabelo é nappy, o teu cabelo é sujo, o teu cabelo... Não é, não somos nós, não é? São the prejudice of other people. Desculpem, às vezes falta uma palavra em português. Mas é um preconceito. É a reflexão desse preconceito que as pessoas têm em relação a pessoas como nós, seja ele consciente ou não. Eu acho que a maior parte das vezes é inconsciente. Ainda existe, ainda acontece. Mas eu acho que na altura em que eu era adolescente, era bastante era bastante forte. Era bastante forte. E estavas a dizer que tu sempre usaste o cabelo trançado, por exemplo. Eu sempre usei o meu cabelo natural, mas quando dizemos natural não é agora, eu tiro o meu cabelo, ponho creme, tadadadá, e faço aquele redondinho e tal. Não, é. Estás a ver? Penteias, 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 depois tens uma forma muito estranha, não é? E pronto, e depois é muito fácil ir para a escola e dizer apontar o dedo, tadadadá. E embora hoje conseguimos falar disso e estejamos a rir, a verdade é que quando és novo é chato. E não saber ou não ter com quem partilhar isso. E às vezes tendo, mas não falando, porque eu lembro que o cabelo era muito tabu. Eu lembro de ir desfrizar o meu cabelo, mas não dizer nada a ninguém. E o teu cabelo desfrizado. Não, what do you mean? Não, não, é natural, não. Era um tabu, tu não falavas o que é que tu fazias com o cabelo. E mesmo as pessoas davam extensões ou as perucas, tu não dizias que era, tu tentavas passar como se fosse o mais natural possível. E colegas tuas, amigas tuas, que são como tu, te perguntarem: o teu cabelo, o que é que fizeste? O meu cabelo é natural. O que é que estás a falar? Portanto, havia vergonha. Eu acho que vergonha é esse sentimento que esteve sempre presente. E Leia, estavas a falar de odiar o teu cabelo. Epá, é triste, porque uma pessoa pergunta de onde é que veio esse ódio, não é? Como é que ele cresceu? Como é que isso aconteceu? Um, eu posso dizer, eu não vou dizer que tivesse ódio, mas havia de certeza muita ignorância, eu não sabia, eu não entendia. Não entendia o meu cabelo. Why? Porquê? Um, eu acho que sempre fui bastante sortuda no sentido de haver algo em mim que sempre amou muito de mim. Por exemplo, eu podia falar a mesma coisa em relação com a minha cor. E eu sempre tive algo em mim que olhava para a minha cor e dizia: não, eu gosto da minha cor, eu gosto da cor da minha pele, é algo que é bonito, que é lindo. Mas não aconteceu o mesmo com o meu cabelo. Sempre me foi dito, por exemplo: tens sorte, o teu cabelo não é tão mau. Uhum. Uh, E nós já vamos aí, não é? Já vamos Sim. para aqui. Sim, que é Pronto. a questão que eu queria trazer a seguir, porque nós falamos muito das expressões exteriores que na maior parte das vezes somam-se às experiências que também são vividas dentro de casa e com familiares mais diretos. Muitas vezes são as nossas mães que são as primeiras
encarregadas, digamos assim, na maior parte do tempo, de cuidar do cabelo, dos nossos cabelos enquanto crianças. Muitas vezes elas decidem alisar ou desfrizar o nosso cabelo, ou não decidem fazê-lo. No nosso seio familiar, no meu e da Sara, essa foi uma opção que nunca foi opção para mim. O meu cabelo tinha que ser desfrizado sim ou sim, e foi desfrizado numa idade muito, muito tenra. No caso dos rapazes que estavam na nossa família, o que faziam era rapavam o cabelo dos rapazes, porque os rapazes também não podiam ter um cabelo que fosse comprido, e eu queria saber como é que foi, como é que sucedeu, se nas vossas casas, pronto, na Sara já vai contar a visão dela, ainda que a nossa casa fosse a mesma, não é? Mas temos visões distintas. Quero saber se sucedeu o mesmo com vocês, se nas vossas casas havia também esta relação, como é que interagia o vosso seio familiar com o vosso cabelo? Uhum. Sara, queres falar tu primeiro? Sim, sim. O que acontecia muito na nossa família era meter-me, as pessoas mais velhas, diziam sempre que o meu cabelo é que era o bom e o teu é que era o mau. Uhum, Havia muito esta distinção porque os meus caracóis são mais abertos do que os teus. E as pessoas diziam exatamente isto que a Alice disse: Ah, tu tens muita sorte porque tens cabelo de. Eu não gosto muito de dizer a palavra, mas tens cabelo de uma pessoa mais clara. E eu fiquei todo este tempo, a tentar entender o que era aquilo, mas eu comecei a ver que eu recebi um tratamento diferente por causa do meu cabelo em relação à Leia. uhum, Porque a Leia havia uma violência verbal muito forte e eu me sentia mal porque ela era a minha irmã, e é a minha irmã e eu gosto dela, mas eu não concordava com o tratamento, mesmo de quando era o dia que lhe faziam as tranças, o pentear era um pentear de raiva e ela chorava e tal. E eu ficava sem entender o porquê de tudo aquilo. Mas depois vi que ela não teve opção porque o cabelo dela sempre teve de ser desfrisado, o meu já não, porque supostamente era tão bonito que se estragasse já não havia volta a dar. E sempre foi isto, via que as pessoas para a fazerem sentir mal e a magoarem tocavam sempre no cabelo. Era sempre isto que eu vi, esta violência à volta do cabelo e porque é assim e é muito difícil e que custa muito e tal. Então era um ódio, gratuito na altura, mas que depois ela, em criança, também já não gostava, porque todas nós, né, não gostávamos. Eu também não gostava do meu cabelo, porque eu queria, tinha aquela fixação, eu sei que é uma coisa e tal, mas eu sei porque havia pessoas que queriam ter o meu cabelo, as minhas amigas que também eram negras queriam ter o meu cabelo e eu queria ter o cabelo de outras pessoas, que quanto mais aberto fosse, e havia este comentário que as pessoas diziam, mas tu não sabes a sorte que tu tens, porque tu já tens um cabelo liso dentro, para as pessoas que não estão a ouvir, há vários tipos de cabelo dentro da comunidade de negra, né? E eu até hoje não sei qual é que é o tipo, porque eu depois fiquei com raiva e disse, pá, não, mas eu notava isto, que era, havia pessoas que queriam ter o meu cabelo e que me faziam ver o quão privilegiada eu era por ter o cabelo mais fácil, aspas, de se lidar, e como é que eu não estava tão contente quanto elas, porque na cabeça delas, se eu tivesse, eu fazia assim, assim, assado, e eu tentei ao máximo não pensar naquilo, eu nem queria saber, porque eu pensava, se eu não tiver o cabelo mais liso possível, como das pessoas que eu via, né? Das minhas amigas caucasianas, então não vai valer a pena. hum. Exato, era assim que eu via. Sim, sim, e aproveitando só para fecharmos já o mesmo household, não é? Nós temos a mesma casa. É o que tu disseste, a minha relação em casa com o cabelo era péssima, porque a minha família foi a primeira a dizer que o meu cabelo era horroroso e então, a partir daí, a minha relação, obviamente, não tinha como ser boa. Desde que eu me entendo por pessoa, esses sempre foram os comentários que foram feitos para o meu cabelo, sempre fizeram questão de deixar isso bem claro, que o cabelo 4C era horrível, que todos os cabelos 4C da família eram horríveis, o meu não era a exceção, obviamente. Diziam isso constantemente, desde que me lembro pronto, de ter consciência, diziam que o meu cabelo que era rijo, que era duro, que o pente não passava, ter de ser penteada pelos meus parentes
era um sacrilégio, Hum. não só por causa das opiniões que eles tinham sobre o meu cabelo, mas também porque no final dos anos 90 e princípios dos anos 2000 em Portugal não haviam bons produtos de cabelo para cabelos crespos 4C como o meu. Então era uma tortura que era muito, 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 muito grande. Por volta já dos 11, 12 anos foi quando eu desfrisei ou alisei o cabelo pela primeira vez. E a minha mãe sempre me apoiou muito nessa decisão, porque achávamos que um cabelo tão feio, entre aspas, como o meu, não podia ser usado naturalmente. Tinha que ter ajuda de químicos para torná-lo mais maleável, mais sedoso e mais prático, como aquilo que a Sara comentou. Então, os únicos cabelos bonitos, crespos, 4C na minha família, que eu vi serem celebrados foram os cabelos 4C, que eram cheios, que eram aqueles bem grandes, tipo aqueles afros gigantes que nós vemos nos filmes ou revistas antigas dos anos 60 e 70, e que fossem compridos. Porque se não fossem assim, não merecem ser celebrados, têm que ser tratados, têm que ser rapados, tinham de ser cabelos que fossem, por exemplo, a nível de comprimento, tinham que passar pelo menos o queixo, a altura do queixo, menos que isso não era um cabelo bom, entre aspas. Todos os outros eram lembrados, todos os outros tipos de cabelos que não cumprissem esses requisitos eram lembrados diariamente dos quão horríveis eram, incluído o do meu tio, porque nós temos um tio que na altura já usava Raças, raças, pois é. e eu lembro-me de reuniões familiares e almoços familiares em que do nada o tema da conversa era o cabelo do tio, que o cabelo do tio era horrível, essas raças são horríveis porque cheiram mal, porque pareces uma pessoa toxicodependente, etc, etc. Sim, porque os homens também na nossa família também não foram exceção nesse sentido, a nível de tratamento de cabelo, e os nossos primos mais pequenos, outra coisa que eu também me lembro, que era assim que o cabelo deles crescia um bocadinho, eles tinham que, no segundo a seguir, ir ao barbeiro para que lhes cortassem o cabelo, porque quando o cabelo começava a crescer, era tão horroroso para a nossa família ver aquilo que eles acabavam Uhum. por insultá-los também. Diziam que aquilo parecia cocó de pombo na cabeça e coisas desse género. Ou seja, eram comentários extremamente violentos para crianças de 6 7 anos que crescem com estas coisas. Exato. Eu, na minha cabeça, eu pensava que as pessoas nasciam com o afro. Com afro. Exato. Eu lembro-me uma vez que tinha 8 anos ou 9 e nós estávamos a passear por Lisboa de metro e eu vi uma moça lindíssima com um afro lindo e grande. E eu perguntei à mãe como é que eu fazia para o meu cabelo também ser assim, porque havia aquele ódio, mas depois, quando eu via os videoclipes dos Estados Unidos, não é? Das pessoas que faziam parte da minha militância, eu também que queria ter aquele cabelo ao mesmo tempo. Então havia esta dualidade que era o lado mais para o cabelo liso tinha uma força, mas depois havia sempre aquela parte de que eu acho que eu também consigo fazer com que o meu cabelo seja assim. Hum. Exato. E tu, Alice, em casa, como é que foi assim a tua relação com, com o teu. Eu acho, pronto, então, na minha casa eu era a única pessoa negra. O meu pai é português, é branco, e eu não cresci com a minha mãe, que é negra, e portanto todo o meu ambiente familiar, eu era a ovelha negra, literalmente. Portanto, essa relação com o cabelo, com o meu cabelo, foi muito semelhante com o teu, com o vosso, neste caso. Por todas essas informações que vocês ouviram, eu também ouvi. E eu acho que é bastante interessante, porque nós tivemos, obviamente, claramente, ambientes familiares completamente diferentes. E eu acho que isso é bastante interessante. Mais uma vez, como vocês também apontaram, pronto, a minha madrasta foi a pessoa que teve esse papel de manipular o meu cabelo, de pentear, etc. Embora o conhecimento dela fosse muito mais limitado, porque a vossa também sabia trançar, essas coisas todas. Mas da parte da minha madrasta nunca houve mais do que podia haver não conhecimento, não é? Uma ignorância de como saber lidar com, mas o que não houve, e acho que é o mais importante, foi o interesse de saber e de procurar mais informação. Pronto. E isso não existiu. Portanto, o meu cabelo foi sempre mesmo o mínimo dos mínimos.
Foi mesmo, só mesmo pentear e era sempre muito horrível, puxar, portanto, sempre houve aquela sensação de isto é tão difícil, um bocadinho esse ódio também, como vocês estavam a falar, de o teu cabelo é difícil e não merece o cuidado, e tudo isso reflete também como é, pronto, também a forma como nós nos vemos pessoalmente, individualmente, no nosso caráter. E isso começou ou refletiu bastante no cabelo. E obviamente que acabas por assimilar toda essa frustração, não é? Meu cabelo é difícil, e não é algo em que tenho um relacionamento que transmita prazer e amor, não é? Confiança e motivação e orgulho. Nunca foi essa a sensação. Depois também todos os produtos que eram usados nunca eram os produtos para mim, obviamente. Eu lembro de usar shampoo e, my God, tu usas aquele shampoo, o teu cabelo está super seco. Ou seja, tu já acabas por ter essa frustração também, isto é horrível, pentear, fica tudo seco, é impossível de pentear. Portanto, há essa frustração também da minha parte. Eu lembro quando era criança, e quando digo criança, 6, 7 na primária, eu lembro as minhas colegas terem os pompons, e eu tinha uma bandelete. Sim. E pronto, essa era toda a feminidade, a parte feminina que eu tinha, lá está, bandelete. Era a única forma de distinguir-me que eu era uma rapariga. Tive pompons, talvez até 7, 8 anos, mas pronto, muito. Nada daquilo que eu vejo onde se põe, é tudo brilhante. Há um skill que tu podes ver nos penteados que são feitos hoje em dia para as crianças. Eu acho que nesse sentido as crianças hoje em dia são muito sortudas nesse sentido, e ainda bem. Portanto, partiu daí, partiu do meu ambiente familiar. Eu reconheço hoje em dia, eu acho que vocês também, que essa relação com. Pronto, eu acho que a relação com o meu cabelo, ou a relação negativa com o meu cabelo, partiu do meu ambiente familiar, obviamente. Portanto, os comentários de o teu cabelo é difícil, mas apesar de ser difícil, não é assim tão mau, e talvez tenha sido isso que me tenha salvo de ter uma relação completamente horrível com o meu cabelo, I simply hate it. Eu lembro-me a primeira vez que me esticaram o cabelo, eu odiei. Eu odiei. E depois esticar, não sei, havia aqueles secadores que eram de forma de pente, em que tu passas aquele tanto não. E ficas o cabelo. Usaram em mim, porque acharam que. Vamos lá. Os de ferro. Os de ferro. Sim, mas era um bocadinho como a escova que hoje existe. Sim, eu sei. Sabes? Sim. Mas naquela altura era um pente. Sim. É que eu só vejo nos filmes, então sempre vi nos filmes dos anos 90 e eu nunca tinha conhecido ninguém que chegou a usar. Pronto. Eu lembro-me que usaram em mim, eu tinha para aí. Eu nem andava na escola, sinceramente, isto foi pré-escola. E pronto, sempre tive o meu cabelo afro, não é? E então decidiram usar o pente. Isto não foi a minha madrasta, foi os conhecidos da minha mãe, com quem eu tinha ficado durante uns dias. E então a senhora achou que vamos lá fazer qualquer coisa a este cabelo. E o que eu tive foi o cabelo tipo assim, estás a ver? Mas tipo vassoura, aquilo que chamavam naquela altura vassoura, estás a ver? Porque não é aquilo que fica completamente alisado, não é? Mas fica assim um espanador. Que hoje em dia, por exemplo, eu pergunto, eu não consegui encontrar esses pentes, era bastante difícil encontrar esses pentes. Mas eu lembro naquela altura,
eu era criança e eu odiei. Eu, o que é isto? Um, e isto para dizer que não tinha qualquer tipo de conhecimento ou consciência do que se o meu cabelo era feio ou não, como estando natural a maior parte das vezes. Pronto. Mas que outras pessoas projetavam a sua ignorância ou o que achavam que o meu cabelo deveria ser, etc. Mas para além de mim, obviamente, também a experiência de outras pessoas, o que elas passavam em público com o seu cabelo, isso também, também informou-me o que eu achava que, epá, eu não quero passar por essa experiência, portanto vou gerir isto de uma maneira em que não tenha que passar por essa humilhação. Portanto, opa, e pronto. E foi sempre muito isso. Mas para além do cabelo, isto pronto, falando no ambiente familiar, não é? Para além do cabelo, também havia outras coisas. Isto porque também, sendo a única pessoa negra, havia outras coisas, outros comentários. Também tens muita sorte porque não és tão escura, ou tens muita sorte porque o teu cabelo, o teu nariz não é tão grande. Portanto, estás a ver, há todas estes comentários que são agressivos, não é? Em que estando num ambiente que seja completamente branco, não é? Acabas por sofrer ainda mais, porque passam mesmo por todos aqueles estereótipos do que é ser negro, não é? Mas também acho bastante interessante a vossa experiência, em que vocês também tiveram muitas coisas semelhantes ao que eu ouvi em relação ao cabelo. E isso informa-me bastante, pronto, a situação que é da comunidade branca e comunidade negra e a forma como a comunidade negra teve e continua a ter de gerir essas agressões e de forma que as gerações ainda hoje não tenham que passar por isso. Que é perpetuando essa agressão em que não ajuda, não é? E é bastante interessante. A minha mãe, que também sendo negra, no início, quando tinha o cabelo natural, por exemplo, e quando digo no início, é no início de eu aceitar de não vou descuidar o meu cabelo mais, vou usar o meu cabelo natural. A minha mãe diria, tipo, onde é que tu vais com esse cabelo? O que é que se passa aí? E temos esta conversa, não é? Mãe, não. Mas por acaso ela é uma pessoa bastante aberta e de falarmos sobre isso, mas a reação era bastante igual, que seria de usar esses estereótipos do cabelo, não é? Isso não é cabelo que se apresente, com esse cabelo não vais a lado nenhum, tens que fazer qualquer coisa a esse cabelo. E da mesma forma que vocês estavam a falar de mulher, e embora sendo mulher há outras dimensões, mas a verdade é que também sendo homem há esses estereótipos em que esse cabelo, se é assim, é discriminoso. Portanto, a forma como tens que usar o cabelo como homem tem que ser sempre esta. E outra coisa também que hoje reconheço e que tenho consciência é que o nosso cabelo tem espaços ou seja, o teu cabelo tu usas o teu cabelo consoante o espaço em que tu vais. Por exemplo, estávamos a falar de cultura pop, não é? A cultura popular, em que em videoclipes e alguns filmes verias outros tipos de cabelo, o afro, a trança, e então, se fosse à discoteca, tu poderias ter um bocadinho mais de confiança em usar isso, porque,
é fashionable, é fashion, é moda. Mas, se tu fores a uma entrevista de trabalho, tu sabes que não vais usar isso. Ou que se fores usar isso, it's a big step. Portanto, há espaços onde o teu cabelo é aceito ou não. E és tu que tens de moldar a esses espaços, porque apenas certos espaços são importantes. E uma das coisas que foi ótima para mim de sair do espaço português, né, foi estar em outros países e mais aqui na Inglaterra, em onde tu viste outras pessoas que não só são não só estão ligados às artes, mas que também estão em escritórios, que são doutores, que são cientistas, que são escritores, que são professores, em que podem ser elas próprias. E o cabelo é uma das coisas que eu vi aqui uau, foi bastante foi uma inspiração para mim completamente, porque para mim isso não aconteceu, não era essa a minha experiência em Portugal. E isto foi-me dito não só pelo que eu vi, mas também pelo que me foi dito em relação a mim. Eu lembro de trabalhar no escritório para uma empresa de telecomunicação, as grandes operadoras, e as pessoas, eu lembro-me, acho que tinha o cabelo natural, porque eu vou-te ser muito sincera, eu muitas das vezes I didn't give a F, e usava como eu me apetecia, mas ouvi comentários, obviamente, de gostas muito de ir à discoteca, és uma pessoa, de certeza gostas muito de sair, ou és muito exótica, por exemplo. Portanto, Esse é um clássico. Havia aquelas etiquetas que eram automaticamente era automaticamente catalogada por causa do teu cabelo. Sim. E atualmente como é que é a vossa relação com os vossos cabelos? Continua igual ou difere? Tendo em conta tudo o que nós fomos comentando. Completamente diferente. Completamente diferente. Isto porque já há uma situação em que faz parte da nossa experiência também, como sendo negra. É que tu quando... Eu mudei, eu vivi em vários sítios. Portanto, eu mudei muitas vezes de casa e muitas vezes mudei também de cidade. Eu lembro-me quando fui viver para o sul do país, na costa alentejana, o que é que eu vou fazer ao meu cabelo? E eu lembro nessa altura que tinha cortado o meu cabelo, tinha rapado o meu cabelo. E estava a crescer. Estava bastante grande. Pronto. Ou seja, eu usava só cabelo afro. Também não só porque eu queria, mas muito porque, eu não sei o que fazer mais. Porque não tenho conhecimento. E nessa altura eu lembro-me que a internet estava a explodir em termos de redes sociais. Acho que o Facebook tinha acabado de sair. Tinhas o Wi-Fi naquela altura, mas não havia nada de YouTube e de vídeos, não havia nada disso. Portanto, era mesmo you for yourself. E uma das preocupações foi o que é que eu vou fazer ao meu cabelo? O mais fácil é desfrizar. Mais fácil é desfrizar. E graças a Deus descobri uma senhora que era brasileira e pronto, estava habituada a lidar com o meu tipo de cabelo. Pronto, porque eu nunca imaginei era um cabelo branco no Alentejo. Porque primeiro sei que não sabia o que é que iam fazer e não me apetecia passar por essa experiência. Pronto. Demasiadas vezes, eu lembro uma vez em Valência em que eu entrei num cabeleireiro, Valência em Espanha, entrei no cabeleireiro, e o olhar de toda a gente, olhar umas para as outras quando entrei no cabelo foi, eu hoje rio, porque foi bastante engraçado. Mas a cara de pânico, estás a ver, são essas coisas, não me apetece.
E felizmente tive essa senhora, mas o que fiz foi desfrizar, estás a ver? E pá, e arruinei o meu cabelo todo outra vez. E depois quando mudei, quando fui viver para a França, foi um dos primeiros sítios onde eu comecei a ver mais diversidade no tipo de cabelo que se usa. Outra vez, cabelo natural não era muito, mas havia muitas tranças, por exemplo, em que se via um saber, tens que saber o que estás a fazer com essas tranças todas, não era. Havia muita diversidade no penteado que se usava. E para além disso, eu via muito. Eu tive acesso a produtos de cabelo para negros em espaços que eram mainstream, nomeadamente ias a um Carrefour e havia produtos Sim, isso de cabelo negro. acontece em França. Em França acontece Em isso. França acontece, porque uma das Sim, melhores amigas, eu lembro que ela no sétimo ano, ela ia, sétimo ou oitavo, ela ia para a França e as tranças com que ela vinha e os produtos, tu conseguias ver que era completamente diferente. Eram tranças tão bonitas, era como as tranças que tu tens hoje, ela já tinha naquela altura, Aquela no altura, sétimo ano. estamos a Sim, falar de que ano? desculpa, em 2000 2002, não, 2012 não, epá, já não- 2006, 2005, por 2006, aí. sim, 2006, olha, essa minha experiência foi em 2010. depois. 2010, É, em que eu estive em França durante alguns meses. Opa, eu lembro de estar no metro, onde tens aqueles billboards todos, né, publicidade, e havia uma publicidade para cabelo negro. Pois, Onde é que tu em Portugal tiveste isso? pois. Ainda hoje tu não tens, e estamos em 2022. Pronto, e isto é uma das coisas que para mim naquela altura foi Mind blowing. what? Exatamente, porque eu lembro-me em Portugal, quando ia tratar do meu cabelo, ias para a Babilónia, obviamente, Ah, mas era. Opa, e naquela altura da Babilónia não era como é hoje em dia. Hoje em dia, a Babilónia é só cabeleireiros. Opa, e naquela altura era um espaço muito branco. Ainda tinhas o cinema, tinhas a Abracadabra, tinhas todas aquelas lojas de marcas importantes. uhum. Portanto, os cabeleireiros africanos que haviam lá, alguns deles nem eram no centro comercial da Babilónia, era no centro comercial do outro lado da estação. Uhum. E eram mesmo underground. Era mesmo underground. Portanto, a experiência que eu tenho de tratar do cabelo era underground. Não era no high street, nas melhores lojas, etc. E em França foi a minha experiência de uau, não, isto é completamente diferente. E há um orgulho, opa, há imenso orgulho no teu cabelo, como não sendo só o esticado. E há muito mais do que isso. Há muito, muito mais do que isso. Isto não quer dizer que também não tenho tido as minhas más experiências em cabeleireiro. Pá, eu lembro-me, uma vez fui a um cabeleireiro, pá, é que eu acho que eles eram marroquinos, e eles tinham este produto que era, não era o alisamento definitivo, mas era muito perto. Eu nessa altura ainda estava ainda da minha batalha de ter um cabelo mais fácil de lidar. Pronto, vamos dizer assim. E pá, tive uma experiência horrível em que o produto era. O que usava era uma espécie de queratina e depois tinhas que pôr um ferro quente, não é? Em que passava pela queratina, pá, e fazia muito fumo. Isto para o cabeleireiro eu acho que não era bom. Eu acho que não era bom para ninguém. Vamos ser honestos. Mas a forma como foi lidada é que a culpa é minha. A culpa é minha. O teu cabelo é muito difícil. Não trataste o teu cabelo. Pronto, é assim. E esta é a experiência que sempre aparece. Quando as pessoas não sabem lidar, não têm conhecimento, a culpa é tua. A culpa é tua porque o cabelo é teu, o teu cabelo é assim. E eu lembro-me, quando eu vivi na Grécia, que foi muito semelhante também, eu tive que procurar um sítio onde encontrasse
alguém que soubesse ou estivesse habituado a lidar com o meu tipo de cabelo. E quando digo isso, era desfrizar outra vez, obviamente. Descobri uma comunidade em Etiópia, não, Eritreia, onde desfiz outra vez o meu cabelo, pronto, etc, etc. E quando vim para Londres, desfrizei mais uma vez, mas foi a última vez e decidi mesmo, epá. E isto foi depois de ter mais uma vez contacto com uma diversidade enorme de cabelos africanos, penteados africanos. Isto já em 2012, mais ou menos. Pá, eu moro em Brixton. O acesso a essa cultura é enorme. Pá, e finalmente decidi, pá, não, eu tenho que acabar porque isto não sequer é saudável. E não preciso. Eu achei que não. Achei que tinha chegado a um ponto em que não precisava mais dessa de ser aceite por alguém, mas também porque tinha tido acesso a outras pessoas em que também me disseram isso, não diretamente com palavras, mas por serem elas próprias. E também achei que estava no espaço ideal para o fazer. Claro. Pronto. Eu vou pegar Eu aqui acho que neste também. que tu disseste que tu tiveste acesso a outras pessoas e outras realidades e dizer que isto também me ajudou muito no tempo do YouTube. Na altura do movimento do cabelo natural, eu tive acesso a outras realidades de outras pessoas que estavam em países diferentes, inclusive também em Inglaterra, Estados Unidos principalmente e Brasil também. E eu, quando decidi utilizar o meu cabelo natural, eu via muitos vlogs de pessoas negras, como eu, que tinham o mesmo cabelo, o mesmo tipo de cabelo, ou eu via diferentes, via o tipo de cabelo da baleia, o meu, e pessoas que têm o cabelo, os caracóis mais abertos. E então comecei a ter mais essa consciência e já lá vão 6, 7 anos que estou nesta jornada de cabelo natural e acho que estou mais confiante. Um, mas na altura eu comprava, comecei a pesquisar mais sobre marcas naturais, comecei a ter mais este cuidado de ler artigos científicos de o que é que os produtos naturais para o cabelo têm e os químicos. Então foi por causa disto, de saber e de me interessar mais por quais são os produtos que danificam o nosso couro cabeludo, porque a nossa mãe desfrisou durante muitos anos e hoje em dia tem, eu consigo dizer, um bocadinho de alopécia. Está a certos passos que já não cresce porque desfrisou muito. E eu sabia que eu queria que o meu cabelo fosse natural, mas também ter esta consciência. O que é que eu ponho no cabelo? Será que é para mim? Será que não? Inconsciente também por causa não é, dos produtos de marcas que não são para o nosso cabelo, que têm muito petróleo. E inclusive consegui chegar a uns artigos de pessoas negras nos Estados Unidos que já tinham que desenvolveram cancro por utilizar produtos que não eram para o nosso cabelo. E então, desde aí, comprei produtos que não, inclusive, não eram testados em animais. Comecei a fazer a jornada capilar, só que também queria comprar todos os produtos e mais alguns, e naquela altura em Portugal não se vendia, era só em UK e nos Estados Unidos, ou também no Brasil que tinha produtos mais saudáveis para pessoas negras. E depois havia aquela parte que é, ok, o que é que eu vou fazer? Vou mandar vir do estrangeiro, mas depois vai acabar e tal. E depois, na altura, começaram a sair mais produtos do Brasil e eu comecei a comprar mais, fiquei muito contente. Em Portugal. Em Portugal, sim. E desde aí eu comecei a ter uma jornada mais flexível, ou seja, na altura eu queria muito que o meu cabelo ficasse, não é, afro, puff, mas ao mesmo tempo, depois com o tempo fui dando conta que o mais importante era que o cabelo crescesse e que ficasse saudável, mais do que o volume, que era o volume e o crescimento ao mesmo tempo.
E com o tempo fui vendo que o mais importante era que está saudável, que tem os óleos e hoje em dia que a minha jornada capilar não é assim tão rígida como eu tinha antigamente, o cabelo cresceu muito mais, e eu tenho uma relação mais saudável, o mais saudável possível, eu posso assim dizer. E tu, Leia? Sim, olha, eu aos 21 anos decidi cortar o meu cabelo. Todo, não é? Todo não, não, depois de tantos anos de auto-ódio e tal, eu lembro-me que houve uma altura em que nós vivenciamos, não é? Que a mãe tinha cortado o cabelo e eu tinha gostado muito do corte dela, acho que foi um dos momentos em que mais bonita vi na vida e eu sempre me disse a mim mesma que um dia ia cortar o cabelo. Só que pensei que esse dia nunca chegaria, que entretanto ia desistir. Mas aos 21 cortei e o que eu fiz foi deixei um bocadinho de cabelo no meio e cortei mais pela lateral porque não tinha a coragem, entre aspas, de cortar o cabelo todo. Depois, aos 22, foi quando já fiquei mais consciente sobre o movimento de cabelo, do cabelo natural, já estava mais ativa em Portugal. Eu decidi deixar, na altura, esse pouco cabelo que tinha deixado no centro da cabeça ainda era alvo de desfrizos e de alisamento. Eu, entretanto, aos 22 começo a viver em Espanha e entrei naquele drama, onde é que eu vou encontrar coisas para o cabelo aqui em Espanha, porque eu achava eu, e estava errada, muito errada, que não haviam pessoas negras em Espanha, então logo não havia produtos de cabelo para pessoas negras em Espanha, então o que eu fiz foi trazer produtos de Portugal para a Espanha e inclusive o produto para alisar ou desfrizar o cabelo, mas depois no momento eu não tive a coragem de fazer isso porque eu fiquei com medo de queimar a mim mesma, queimar o couro cabeludo e decidi melhor não. Então, com essa motivação e com também com a parte do movimento do cabelo natural, foi que me levou a dizer: Ok, vou deixar esta parte do cabelo que ainda tenho, natural, e ela foi perdendo o alisamento, não é? O desfrizo, foi ficando natural. Eu, entretanto, fui pesquisando na internet, de fóruns, a Sara já estava neste movimento, foi-me passando a informação que ela sabia, de produtos para tratar do cabelo natural. Encontrei eventualmente também aqui em Espanha, que o movimento também já estava meio ativo. E depois começamos a estudar muito mais das composições. Sim, começamos a estudar mais das composições dos produtos, entretanto, e depois, com o passar do tempo, eu aos 23, 24 decidi rapar a cabeça toda. Eu fiz aquele corte como o das Dora Milaje no Black Panther, em que rapei toda a cabeça, porque eu queria saber como é que era viver uma vida em que o cabelo não ditava toda a minha existência. Em que o cabelo não era o centro da minha vida. Eu queria saber quem é que era a Leia sem o cabelo. E foi sem dúvida uma das melhores coisas que eu fiz. Eu percebi-me da quantidade de aventuras que eu não estava a viver até então, porque eu tinha medo de não saber o que é que eu tinha, o que é que eu faria com o meu cabelo. Como por exemplo, eu sempre tive esta vontade de conhecer o mundo e de viajar muito, e eu via que uma das coisas que me impedia de fazer isso era saber que se eu estiver 6 ou 8 meses a viajar pelo mundo, vai chegar um momento em que se calhar tenho que voltar a Portugal, porque eu não sei o que é de fazer com o cabelo, quem é que vai trançar, quem é que vai trançar, quem é que vai não sei o quê. Quando eu rapei o cabelo foi quando eu me dei conta disto e eu tive um ataque de choro, eu fiquei muito, muito mal, porque eu percebi que eu não estava a viver. Era como se eu fosse o quem tinha a vida era o cabelo, não é? O cabelo era o que ditava tudo o que eu tinha que fazer. Eu entretanto, depois com o tempo eu rapei durante muito tempo, porque depois entretanto comecei a assim, achei que gostava de me ver, gostava da liberdade que me trazia ter um cabelo rapado. Entretanto também percebi que ter um cabelo rapado não significa não cuidar do couro cabeludo, fui também cuidando. E com o tempo foi quando eu me dei conta que quis deixar o meu cabelo crescer. Eu quis pela primeira vez ver como é que era o meu cabelo sem os químicos e ver se realmente tudo aquilo que a minha família foi-me dizendo ao longo dos anos era verdade ou não. Deixei o cabelo crescer e vi que o meu cabelo era extremamente bonito. Hoje tenho uma relação muito mais saudável com o meu cabelo, muito mais saudável, muito mais. Faço o que tenho que fazer com o cabelo natural, não deixo de fazer as coisas porque tenho o cabelo natural. Sim, que é uma relação que é construtiva, que é paulatina, não foi do dia para a noite. Ainda tenho algumas hesitações em algumas coisas, por exemplo, muito.
às vezes quando eu faço um penteado com algumas tranças que são assim mais fora do comum, entre aspas, ainda há uma parte de mim que pensa duas vezes antes de fazer esse penteado, ou que se retrai um bocadinho quando está no ambiente de trabalho, porque eu sei que vai ser alvo de comentários, vai ser alvo de coisas, e eu tenho que ter aquela força, não é? De me defender e dizer tipo, mete na tua vida e deixa-me em paz, porque a forma como eu levo o meu cabelo, como eu decido usar o meu cabelo, isso não faz de mim mais ou menos inteligente, ou mais ou menos capaz, ou mais ou menos eficiente no meu ambiente de trabalho. E foi isso que eu tive que me dizer a mim mesma, porque durante muitos anos o que foi-me dito foi o contrário. Acho que foi mais uma parte de reaprender, não é? Sim, Porque tu sim. tiveste que estudar as duas, mas como temos as duas cabelos diferentes e também a nossa história do cabelo é diferente, eu aprendi muito também contigo e fiquei a ver. E eu entendi que tanto uma como a outra teve de aprender e ensinarmos inclusive à nossa mãe. Sim. Porque nós, durante muitos anos, nós culpámos a nossa mãe, nós não conseguimos entender que nos anos 90, em Portugal, não havia aqueles produtos que nos outros países tinham. Claro, e que ela fez o melhor que ela pôde fazer com a informação que ela tinha, porque ela também não Exato, sabia muito e o que pouco ela exato, sabia, ela tentou passar da melhor forma que ela pôde. E nos levava aos exato, conselhos de pessoas que também que sabiam. exato. Exato. Eu acho também, pronto, todas aquelas informações em que vocês receberam e também eu, é muito também a experiência delas, não é? Porque lhes foram dito ou ouviram, pronto, foi no meu caso, e acabas por passar esse conhecimento que não é melhor. Sim, vocês estão completamente certas que também tiveram que ensinar alguém que supostamente, não é? Deveria saber mais, mas não é essa a situação. Mas isso é o reflexo do mundo em que vivemos. Um, e voltando outra vez ao ponto da relação com o cabelo, sim, completamente certo, Leia. É uma relação muito mais saudável, muito mais tranquila, em que se tens que mostrar alguma coisa é a ti própria. Opa, e depois também a informação que existe, a informação que existe hoje em dia é is blessed. Estás a ver? Porque tu podes hoje em dia usar o teu cabelo rapado e tu tens N referências, não só do mundo do cinema, como deste o exemplo, mas pessoas que são empresárias, que são bem-sucedidas em outros ramos, que não é só aqueles onde os negros são sempre bem aceitos porque that's where they naturalmente pertencem, estás a perceber? Bah, isso é tão importante. E não só isso, tens o teu cabelo natural, mas há N hairstyles, tu podes usar com o teu cabelo natural sendo curto. As referências que existem são limitless. Um, e uma das coisas que eu aprendi também é que o nosso cabelo, para mim, é um ponto que eu adoro, é que nós podemos ser uma pessoa diferente todos os dias. Literalmente. E isso é de uma liberdade que muita gente não tem. E quando digo muita gente não tem, é as pessoas que não têm o nosso cabelo. Tu podes ser o que tu quiseres. Hoje tu podes ter podes ter o teu cabelo compridíssimo, em tranças, que é lindo. Amanhã não tens o cabelo curto, se é o teu cabelo dessa forma. Uhum. As possibilidades são imensas. Portanto, é de uma beleza extraordinária e é isso que eu tenho aprendido. Mas é uma batalha. Há certas coisas que eu ainda não consigo dizer e que gosto. Quando tenho o meu cabelo natural, há dias que eu não tenho paciência e, é muito trabalho. É uma coisa que não podemos esquecer, é que não é possível deixo o meu cabelo assim, vou para a cama e amanhã. Não. Não, isso não acontece. Amanhã tens uma dor de cabeça porque tens que pentear o teu cabelo, vai dar trabalho, se tens o cabelo longo, não podes ir para a cama assim à toa, tens que fazer tranças, é o melhor também só para proteger a saúde do teu cabelo. Portanto, it's not for granted. Há trabalho e é isso. E é uma das coisas que pessoas que têm o cabelo liso não precisam dessa manutenção. É muito mais fácil.
epá, mas pronto, somos todos diferentes e temos que aceitar essas diferenças. Mas é um trabalho contínuo, sem dúvida. Mas que estou numa situação em que é mais saudável, pessoalmente, obviamente, absolutamente. Mas é uma batalha constante. Outra coisa que eu também tive e também que me ajudou a fazer essa transição foi de pessoas de dizer que o teu cabelo é lindo. Como Sara, tu disseste, tivesse essa experiência na faculdade. Eu tive essa experiência aqui. Pessoas dizem o teu cabelo é lindo, eu adorava ter o teu cabelo. E eu disse, não sabes o que é que estás a pedir. Porque havia uma parte de surpresa, obviamente. Uhum. Havia outra parte um bocadinho paranoica, estás a gozar comigo, não é? Sim. Mas quando começa a ser mais do que uma vez, começas a achar, opá, se calhar as pessoas estão a falar mesmo a sério. E isso ajuda e ajudou-me imenso a aceitar. E a fazer, não é? As pazes com quem nós éramos e a maneira como nós víamos o nosso cabelo. Essas Exato, afirmações ainda hoje têm. exatamente, Sim, exatamente. sim. Houve uma outra perspectiva que acabei por ser apresentada, não é? É que certas pessoas achavam que darem Sim, complimenting, giving a compliment, yeah. um cumprimento à tua beleza capilar seria de tocar. Uh, isso aconteceu. Olha, uma vez estava com o meu namorado em Lisboa, isto foi para aí em 2000 e talvez 2014. Estávamos no bairro Alto, estava com o meu cabelo natural e que alguém decidiu, out of the blue, que iam tocar no meu cabelo. O meu namorado viu e eu só vi a mão dele e dizer não, 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 não. E a pessoa dizer, não, é só um cumprimento. Mas não é bem assim. Estás a ver? Portanto, essa foi uma outra discussão em que surgiu, talvez desse movimento de usar o teu cabelo natural, em que foi as pessoas de, mas eu estou a dizer que ele é bonito e estou a demonstrar a minha forma de aceitar ou de achar que é bonito, mas de invadir o teu espaço pessoal, não é? E também, mas de não perceber essas limitações. Portanto, isto para dizer que sim, esse movimento foi ótimo, mas trouxe também outras conversas para a mesa para serem ditas e pronto, e que estamos a falar ainda hoje em dia. Mas o facto de que estamos em 2022 ainda e estarmos a falar de cabelo, isso significa que há ainda imensas experiências que ainda acontecem. Nomeadamente pessoas acharem que não podem ser elas próprias em determinados espaços. Eu acho que eu acho que a conversa hoje em dia é muito mais essa. Aonde podes ser tu, aonde é que tu podes usar o teu cabelo natural. E essa é uma conversa que realmente me interessa. O projeto que eu fiz, Quindumba, foi o resultado desta inspiração que eu tive de viver aqui em Londres, somada também com as minhas outras experiências, de viver em Portugal, França e Grécia. Portanto, esse conjunto dessas experiências todas, em que culminou neste, primeiro que tudo, celebrar o cabelo negro, mas celebrar também experiências. Portanto, há fotografias que pessoas não têm o cabelo no seu estado natural, mas é essa a experiência. Eu acho que é essa a experiência que tem que ser celebrada e também discutida, obviamente. E aproveitando aqui o gancho, Alice, nos teus próximos trabalhos, onde é que os podemos encontrar? Agora no futuro, Ok. quem nos está a ouvir e quiser, por exemplo, ir a uma exposição tua,
Ah, o que é que deve fazer para poder ver? Então, em relação à vossa pergunta de trabalhos, então, a minha última exposição a solo esteve patente na Movart, na Galeria Movart, um, intitulada Invisibles No Longer. Terminou no dia 23 de junho e é uma exposição em que teve como foco central essa experiência negra, não só em Londres, muito dela em Londres, of course, mas também em Portugal. Um, e neste momento também na Movart está lá uma exposição que é coletiva, intitulada Não Há Cura. Esta é uma exposição que teve a sua origem no ano passado em Luanda, em que juntou vários artistas, todas elas mulheres, e que falaram um pouco da sua experiência muito não, mas com uma atenção com a situação da pandemia, como é que foi essa experiência também, ao trazer um pouco dessa experiência. Portanto, esta é a exposição que está neste momento, em que uma parte do meu trabalho também está lá. O trabalho que está lá a ser exposto é um trabalho que é um pouco diferente daquilo que tenho feito, ou seja, não é tanto documental em retrato, é um pouco mais, obviamente, pessoal, mas é a minha experiência com a maternidade, em que aconteceu numa altura em que coincidiu com a pandemia, obviamente, em que trouxe esse grau de dificuldade, obviamente, de estar isolada e estar confinada em casa, e não só, também de dar à luz numa situação que é um bocado assustadora, mas a falar desta perspectiva da maternidade e o que é ser mãe, mas muito também uma reflexão ou o que é esperado de nós quando nos tornamos mães. E não só esperado, mas o que é refletido, outra vez, o que é que a sociedade nos informa do que é ser mãe. E muita dessa informação é para mim, muito mito. E que não ainda é muito tabu. Acho que há muita coisa que ainda não é muito falada. Muita coisa é muito romantizada, muito sinceramente. Ainda há muito daquele ideal hollywoodesco em que tudo é maravilhoso e se não é maravilhoso tens que ser forte para ultrapassar, portanto, e não é dado um espaço em que há uma fragilidade não só emocional, mas também financeira, muito isolamento também. Então foi isso que eu quis trazer para este trabalho e falar um pouco disso. Então a minha ideia foi um pouco pesquisar o que é a nossa cultura popular, dessa perspectiva hollywoodesca que nos informa, e trazer um pouco mais, também misturar com aquilo que eu pessoalmente senti. Então é isso que vocês podem ver. Até quando é que vai estar exposto o trabalho? Início de setembro. Portanto, ele não assim, está no final deste mês até o início de setembro. É essa altura em que a exposição coletiva termina. E caso queiramos, por exemplo, acompanhar-te nas redes sociais, podemos seguir-te no Instagram, podemos acompanhar-te no Facebook. Sim, eu tenho um Instagram. Eu confesso que não sou a pessoa em que está constantemente a atualizar o Instagram. It's not me. Sinceramente, não tenho muita paciência para, para viver constantemente no Instagram. Vou lá, vejo o que as outras pessoas estão a fazer. Eu uso muito o Instagram como forma de ver outros trabalhos, de ver o que as pessoas estão a fazer a nível artístico e também a nível de ativismo. Portanto, partilho muito mais
trabalho do que propriamente a minha vida pessoal. E também tenho o meu website que, honestamente, também tenho que atualizar. Muito aconteceu durante este ano. Portanto, essas são as redes sociais onde vocês me podem encontrar. Há também um trabalho coletivo que está a passar neste momento. Esteve em Lisboa, mas agora está. Deixa-me ver outra vez onde é que está, desculpem. Mas está no Museu do Falso. O Museu do Falso é um projeto bastante interessante, em que convidam diversos artistas para falarem de um determinado tema, em que há uma mistura de realidade, mas também de ficção. E depois o artista tem a liberdade de explorar esses dois temas. Este ano o tema teve a ver com a língua portuguesa e o trabalho que eu desenvolvi foi bastante diferente porque eu uso imagens e este trabalho que eu usei não foi a imagem em si a nível de retrato, mas foi usar arquivo que eu encontrei em diversas faculdades, mas a ideia que eu tentei transmitir a nível da linguagem portuguesa foi relacionar a linguagem portuguesa como algo que está que não, em que a ausência da violência colonial pronto, não existe. Os únicos dados que eu encontrei a nível escrito a ver com a escravatura e com o comércio de escravos, comércio transatlântico. Todas estas informações a nível escrita que eu encontrei tiveram muito a ver com a abolição da escravatura. Portanto, eu tentei encontrar na coleção do Museu do Combo, acho que eles têm um arquivo bastante grande, há arquivos que podem ter acesso online, mas tudo o que eu encontrei teve muito a ver com a abolição da escravatura. E para fazer este trabalho eu encontrei, sabes, receitas, receitas, não é? Para traduzir do inglês, mas recibos, é isto, recibos de compra de escravos. E eu encontrei estes recibos de compra de escravos, mas na Universidade de Pernambuco, portanto no Brasil. Portanto, toda esta informação eu encontrei fora de Portugal continental. Eu acho que isto diz bastante. E para ser escrito em português também foi encontrado além fronteiras. E então, o que vocês podem encontrar online, eu posso mandar o link do Museu do Falso, vocês podem ver o meu contributo. É basicamente 2 documentos, um que é um recibo de compra e venda e outra é uma página do jornal da Folha, do Jornal de Pernambuco, onde também essas compras e vendas de determinadas pessoas estão também lá descritas. E isto são pessoas em que fizeram fortunas imensas e que tinham influência não só social e económica, mas política também, mas que desapareceram do mapa e nós não sabemos nada dessas pessoas após a escravatura. Portanto, eu achei bastante interessante e foi esse o meu contributo para esta exposição. A exposição neste momento continua a estar no Museu do Falso, eles estão a fazer uma espécie de tour pelo país e eu pus no meu Instagram, é uma das últimas
um dos últimos postos que eu pus, e está no Auditório Municipal Carlos Paredes. E está lá em exposição. Existem vários artistas, mais uma vez, todos eles bastante interessantes. O meu contributo é este, Museu do Falso. Se for ao meu Instagram, os últimos três posts que eu lá pus. Sim, falam nós vamos disso. deixar aqui o link tanto do teu site como do Instagram e também da exposição que estamos aqui a ver Nos documentos, sim, exato. nos documentos e deixaremos o link. Nós chegamos aqui a mais um final, mais um episódio do nosso podcast Afro-Europeu. Queremos voltar a agradecer-te, Alice, pela tua disponibilidade, pela tua partilha e também pelo todo o trabalho que estás a fazer. Nós esperamos em breve realmente poder ir a uma exposição tua, porque tudo o que partilhaste connosco aqui pareceu-nos de extrema importância e também É um do bocadinho nosso assustador. interesse pessoal em entender a história que não é contada. Não é? que está de difícil acesso. É tudo muito Sim, encoberto, tudo muito maligno, encoberto, tudo muito disperso, escondido, sim. Exato. Sim, e então é de extrema importância e a nós interessa-nos muito e também acredito que as pessoas que nos estão a ouvir e acompanhar, claro, né? Também têm interesse nesse sentido. E nós vamos ficar aqui, por mais um episódio. Nós vamos deixar também um post no nosso Instagram onde a conversa terá continuidade sobre este episódio. Sim, Alice. Só queria também dizer, Leia e Sara, muito obrigada pela oportunidade de falarmos, porque eu acho que isso é tão importante e sabe muito bem falarmos dessas experiências que são tão familiares, e obrigada pelo vosso trabalho, que eu acho que é excelente. Vocês darem a vossa disponibilidade para trazer estas conversas aqui. Portanto, muito obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E ficamos por aqui por mais um episódio. Obrigada a todos que nos estão a ouvir e nós vemos no próximo. Obrigada.